estou ao vivo. Uns poucos minutinhos atrasado, mas cheguei. Esperar o Alisson aparecer por aqui. Eu andava esquecendo de colocar... falando nele. Como é que eu chamo você? Tudo Agora bem? foi. E aí? Tudo. Tudo bem? Tirando essa voz estranha que eu tô por conta do Covid, mas tô ótimo. Não, aliás, muito obrigado por ter mantido a Não, mas eu live tô apesar bem disso, né? tranquilo. Eu só tô tentando arrumar aqui. Eu não tenho esses aparatos Eu todos também. de blogueirinho, de quem faz live. Então, meu celular ele tá apoiado em cima das minhas coisinhas aqui do meu escritório. É, Às vezes isso é mais seguro, sabia? Porque eu comprei 3 kitzinhos desses já, eles derretem, Mas então, amolecem, em relação quebram. ao Covid, eu estava semana passada no México a trabalho e só um parênteses antes da gente começar, e eu estava no México e Aham. tal, e eu comecei a passar mal, ter dor de garganta, tal, fui parar no hospital, era garganta inflamada, uma amidalite sem muito problema. Aí eu voltei pro Brasil, pá, domingo comecei mais ou menos, segunda já não estava bem, fiz o teste Covid, então tô com essa garganta um pouco ruim, um pouco de tosse, então vocês vão me ver aqui bebendo água constantemente para hidratar a garganta. Mas no geral tô bem. No geral tô bem, graças a Deus. Uhum. Menos mal. É, e o protocolo do Covid, se não me engano, ele É. é um pouco mais curto hoje em Não, é dia, mais né? curto, dura mais Ou ou não, não sei. menos É, uma semana. Você faz o teste, obviamente, do dia que você teve, aí você geralmente conta 7 dias, aí você retesta para ver se negativou ou não. Mas o protocolo é bem mais curto do que no começo da pandemia. E é a primeira vez que eu pego, depois de 2 anos e meio, né? Já tô vacinado e tal, mas é a primeira vez que eu pego. Eram os late adopter. unicórnios, né? Aquelas pessoas que não pegavam nenhuma doença, nenhum Covid na época. Enfim, E eu tô. Vários desses estão pegando agora, né? Eu conheço uma exatamente, amiga minha que pegou exatamente. também. Muito bem. E, bom, novamente, obrigado aí por estar aqui participando da live para a gente conversar sobre o tema Orgulho que Abre Caminhos, né? E curiosamente eu conversei com você. Eu queria chamar mais pessoas para conversarem a respeito disso também, mas algumas pessoas não quiseram, não acharam que não era bom se expor. Então é curioso que isso ainda é um tema Uhum, sim. delicado para muitas pessoas, né? E mas que bom que você está aqui, que você tem bastante conteúdo legal e trajetória para contar para a gente, mostrar aí como você fez várias coisas. E só o comecinho aqui da live que eu queria ler mesmo. Depois a gente vamos conversar mais Tá. fluidamente para não ficar engessado, né? Mas essa introdução aqui eu não sei de cor, então vou lê-la. A segunda temporada desse projeto Mais Fora da Caixa, que eu comecei ano passado, foca em transgressores. Ano passado eu disse que eu conversava com as pessoas inspiradoras. Não quer dizer que os transgressores não sejam inspiradores, obviamente, né? São outras formas de inspirar. Mas é uma forma mais específica. São aqueles que não se acomodam e fazem o mundo evoluir. Falar abertamente do orgulho LGBTQIA+, ainda é uma transgressão em alguns meios. Tem a ver com o que eu falei antes. Pois então, nada melhor do que conversar com um executivo que encontrou caminhos para crescer profissionalmente sem esconder parte da sua identidade em caixas ou armários obsoletos. Orgulho é uma palavra que descreve a sua jornada de autoconhecimento e que possibilitou que você compreendesse e se compreendesse e se aceitasse por inteiro, e dessa forma pudesse desenvolver os seus potenciais. Afinal, em ambientes onde a gente, isso eu já ouvi em vários depoimentos, ambientes onde a gente, LGBTs ou minorias de forma geral, precisam ficar com isso em mente, lutar com essa questão, isso acaba minando muito da sua energia criativa e do seu potencial para efetivamente desenvolver um trabalho legal, né? E, por fim, orgulho também é o sentimento que torna possível que você transmita essa informação, que você fomente novos caminhos e mostre qual caminho você trilhou e deixe ele mais sedimentado para
novos profissionais, que é uma coisa muito legal que você faz em paralelo à sua carreira corporativa. Esse resuminho que eu precisava da cola aqui para ler, para introduzir. E, bom, passando já para algumas perguntas aqui que eu queria fazer para você. Alisson, a gente se conhece há bastante tempo, mas eu tenho parte da sua trajetória que eu, enfim, não sei muitos detalhes e tal, aproveito até para conhecê-lo mais. E daí eu queria saber, como foi para você o processo de se entender diferente da maioria dos garotos, conforme você estava se desenvolvendo na adolescência, infância, em relação à sua sexualidade, e como foi a sua autoaceitação, né, no primeiro momento? Eu acredito que normalmente vem nessa ordem, né? Primeiro se entender para depois... às vezes as pessoas são, enfim, arrancadas do armário sem nem saber se elas são ou não são, mas tirando esses casos, depois vem essa outra etapa. E como foi isso para você? Foi complicado, porque assim, na adolescência, vamos falar primeiro da adolescência, depois da vida profissional, que aí teve uma outra aceitação, né? Na adolescência eu me sentia estranho, diferente dos meus amigos, eu não tinha atração física como todo mundo mencionava na época, eu não tinha o mesmo olhar que as pessoas tinham, então foi um choque para mim tentar entender quem eu era. Eu achava que tinha alguma coisa errada. Eu sou do interior de Minas, então no interior ainda mais é um pouco mais pesado essa questão de sexualidade. Então eu não me entendia, não me entendia. Então eu achava que tinha alguma coisa estranha, mas que isso era passageiro e com o tempo eu ia conseguir contornar, enfim. Não, pode talvez, interromper. Desculpa te interromper, mas até para entender melhor. Até antes, talvez, de entender que isso tinha relação direta com sexualidade. Porque primeiro você vai vendo que tem alguma diferença, mas você Aí não eu morei sabe fora, exatamente o que é aquilo, né? E eu também, mesmo morando fora, eu comecei a ter uma outra visão sobre meu próprio corpo, enfim, minha própria questão sexual, minha orientação, etc., que me deixava um pouco confuso. Quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano de intercâmbio, eu vim morar em São Paulo. Prestei vestibular e vim morar em São Paulo. Aí que eu comecei a perceber que tinham pessoas iguais a mim, né, na faculdade. Eu pensei, não, eu comecei a fazer muitas amizades e eu comecei a perceber que tinham pessoas que tinham afinidades, as minhas. E eu falei assim, poxa, então quer dizer que eu não sou errado. Eu não estou fazendo uma coisa tão diferente assim, porque tem muitas pessoas iguais a mim, tanto mulheres quanto outros homens. E foi aí que eu comecei a me aceitar. Mas, obviamente, eu me aceitava perante ao meu grupo, perante aos meus amigos, mas eu ainda me escondia de outras pessoas do trabalho, alguns familiares. Então, assim, era uma coisa meio uma dupla personalidade, ou tripla, talvez, dependendo dos ambientes, né? Família, trabalho e depois os amigos mais íntimos. Então, acho que foi um momento confuso. E ao longo da minha carreira, não é que eu tinha vergonha da minha sexualidade, mas era algo muito... Era difícil de lidar porque eu tinha medo da aceitação, disso me prejudicar no desenvolvimento, de ser julgado, ou, ele foi promovido porque ele é o gay da empresa. Nesse sentido, entendeu? Ou eu não estou crescendo por questão da minha sexualidade. Então, acho que foi um outro momento. Durante anos, obviamente, eram poucas pessoas na empresa que sabiam da minha sexualidade. Muitas poderiam suspeitar, mas não tinham a confirmação efetiva minha. Mas o processo mesmo de, entre aspas, sair mesmo do armário e efetivamente confirmar, olha, não, esse sou eu e eu estou aqui para servir de exemplo para outras pessoas, porque eu acho que eu tenho esse papel devido à posição que eu ocupo hoje. Foi bem recente, não tem o quê? 5 anos, não muito mais que isso. Tá? Mas é um processo contínuo até, né? Se você, até na forma como você foi contando tudo, primeiro você se entende
vê que você não está sozinho no mundo, você se sente confortável com aquele grupo menor, ainda não confortável em outras situações, e isso me lembrou uma coisa muito... a ideia não é eu ficar contando a minha história aqui também, é eu te entrevistar, mas tem outras lives onde eu acabo interagindo desse jeito, mas eu queria mais saber de você. Mas eu lembrei de uma coisa minha, que as primeiras vezes em que eu fui para algum barzinho gay, era GLS na época que falavam, era uma época que tinha muitos bares na Consolação, aqui em São Paulo. E eu lembro que eu não falava para ninguém que eu estava fazendo aquilo, mas eu sempre fazia aquilo para sentar nas mesinhas que ficavam do lado de fora dos bares. Eu queria sentar na cadeira que ficasse de costas para a avenida. Porque se algum carro de alguém que eu não queria que me visse ali passasse, eu estava mais protegido. Tipo, assim, não, não, acho que nem ali todo você mundo está que está nesse totalmente livre. processo de descobrimento da sua própria sexualidade passa por esses pontos, né? Não digo todos, mas uma boa parte passa por isso. Eu tenho medo, vai que alguém me veja e depois, sei lá, conta para minha família. Hoje é Acho que hoje é diferente, mas eu ainda diferente, acho que tem uma parte das pessoas em alguns pontos. que ainda passam por isso, devido à localidade, Uhum. ou religião, ou formação cultural daquela família ou daquela pessoa, enfim, que pode influenciar um pouco, tá? Sim. Talvez, assim, a única coisa que seja mais presente para todos, independente de localidade ou de família e tudo mais, é que hoje em dia existem mais referências, né? Antigamente, assim, você tem alguns estereótipos na TV que eram a piada, mesmo que, assim, independente de hoje em dia, até isso é um processo de aceitação, por exemplo. Eu era um gay no começo, quando eu estava me entendendo gay, que eu tinha preconceito contra quem era afeminado, uma coisa internalizada, que depois eu fui descobrir que aquilo era ridículo, não tinha a menor razão de ser. Aquelas pessoas que estavam abrindo caminhos para que eu Uhum. pudesse ser quem eu queria ser. E daí mas enfim, essas pessoas foram mostradas como Sim. alvo de piada na TV, Por isso e a que homossexualidade era hoje, eu não mostrada sei se como você vai algo chegar ainda nesse negativo. ponto, mas por isso que hoje eu lidero um comitê junto ao WTC, né, o World Trade Center aqui em São Paulo, um comitê de diversidade mais focado em LGBTQIA+, onde a ideia desse comitê é desmistificar questões deste tema, né, LGBTQIA+, e também mostrar que outros executivos podem servir como inspiração. E não somente aquele personagem caricato que está na televisão, ou um cantor ou uma cantora, ou um ator ou uma atora, sendo que a minha carreira não vai ser no meio artístico, a minha carreira é no meio corporativo. Então, por que não eu tentar desenvolver um projeto, que é o que eu tenho feito há quase 2 anos, junto ao WTC, desenvolver um projeto junto com outras empresas para tentar mitigar e para que essas pessoas sejam reconhecidas corretamente dentro das suas empresas. E que eu sirva como exemplo, tanto quanto outros executivos que também fazem parte desse comitê. Sim, e tem algumas discussões, você está falando Sem coisas, eu já problema. estou saindo do roteiro ali, que eu vou lembrando de algumas coisas que eu acho interessantes. Eu lembro que eu vi um depoimento uma vez, acho que foi num Festival Path, onde uma garota trans, ela fez a transição durante o curso na universidade, mas ela decidiu fazer efetivamente a transição dela Uhum. depois que ela mudou de universidade. Ela foi terminar o curso em outro lugar. E daí até ela, com muito cuidado, a universidade a primeira universidade quis saber o que eles fizeram de errado. Assim, como eles não conseguiram fomentar Uhum. onde errou ali. Por que ela não se sentiu segura para poder ser ela mesma naquela primeira universidade e ela precisou mudar. E daí, enfim, ela explicou lá as questões dela, mas isso também reforça esse ponto de que quando existe esse preconceito, existe esse medo da aceitação, da rejeição e tudo mais, seu desempenho é enfraquecido, né? Porque você gasta muita energia com isso, com medo. Exatamente. E, bom, fala um pouquinho mais Conta como foi formado esse Bom, comitê, bom, vamos lá. quem participa. Esse Fale mais para comitê, nós. na Já que verdade, você eu já disse faço essa parte parte, do agora eu quero comitê de saber. marketing, né? Eu sou o diretor de marketing América Latina da Zendesk. E eu entrei por conta da minha antiga empresa que eu trabalhava, era a Siemens.
E eu entrei no comitê de marketing, enfim, é um comitê dentro do World Trade Center, né, do WTC, onde executivos compartilham ideias, compartilham pensamentos, coisas que têm feito no momento, voltados para marketing. E numa das discussões que eu tive com o próprio WTC, com a organização, eu levantei a bola, falei assim, olha, por que a gente não cria, ou por que vocês não criam um comitê voltado para a temática LGBTQIA+. O Brasil é um país onde mais se assassina trans no mundo, é um país... Aliás, vale a pena pontuar, não é o tema da live, mas sempre que eu posso eu pontuo que no Brasil, assim, a expectativa de vida de... Eu não lembro como está da população normal, mas uma pessoa trans tem expectativa média de vida de Exatamente. 34, É 35 um país anos. extremamente homofóbico, por mais que a gente pense que não é. É um país super homofóbico. Apesar de termos algumas leis, avançado em algumas leis, também nesse último governo, algumas leis meio que não avançaram muito, ou o preconceito aumentou um pouco mais. Enfim, foi esse tipo de discussão que eu tive com eles, e o mote principal foi... eu não tive na minha carreira um espelho, um executivo dentro, ou uma executiva dentro da temática LGBT, que eu pudesse me espelhar e falar assim, poxa, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, que é abertamente gay, na época ele não existia para mim. Poxa, eu quero um dia ser um Tim Cook da vida. Não, os modelos que eu tinha na época era Vera Verão, eram aqueles atores caricatos, ou de telenovelas ou de programas de televisão. E isso não servia como modelo para mim. Isso muitos anos atrás. E com o passar do tempo, obviamente, novos artistas foram aparecendo e mostrando a cara. Mas no meio corporativo isso nunca serviu, nunca apareceu abertamente. Então esse foi o mote da conversa que eu tive com o WTC. Por que não a gente tentar fomentar executivos para que eles fiquem mais... não que eles se abram mais, mas que eles sirvam como exemplo dentro desse comitê, e obviamente que a gente possa desmistificar todos os temas, trans, gays, lésbicas, legislação, como contratar, como não contratar, se vai ter banheiro misto, se não vai, enfim, todas as variáveis possíveis para que a gente possa acolher essas pessoas. Então foi aí que surgiu o comitê dentro do WTC. Isso já tem quase 2 anos e a gente está rodando aí, e cada 3 meses a gente tem uma temática diferente para cobrir. Não, legal, muito, muito bom. Deve sempre surgir... Bom, essa questão vai se renovando muito, né? Então, com certeza surgem temas bem interessantes aí. Voltando aqui para o script, eu queria perguntar para você se você teve... A gente até falou de referências e tudo mais. Eu lembrei de outra questão relacionada a referências, fazendo outro parênteses, que mesmo personalidades que não era aquele artista caricato e que era alvo de piada na TV, como Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury, a homossexualidade era escondida ou vista como um defeito a ser pouco comentado e mencionado. Havia letras do Legião que falavam disso e tudo mais, mas culturalmente era visto como ele é legal, ele é tal, porém ele é gay também. Então tinha essa falta de referências. E daí eu queria te perguntar se para você existiu algo que eu acho que para muitas pessoas existiu nessa época, e hoje talvez seja menos necessário por conta de existirem muitas referências em muitos lugares na mídia e cada vez mais até no meio corporativo, você é uma delas. Porém, se você teve alguém que te marcou, assim, tipo, nem que a pessoa não seja LGBT, porque, por exemplo, eu tenho uma referência artística que me marcou, que não era alguém que eu conhecia, mas alguém que te mostrou que o mundo podia ser melhor. Referência artística não, mas eu sempre tive alguns questionamentos. Eu tive muito no meio corporativo, referências não LGBT. Como eu disse, as minhas referências nunca foram pessoas que eu pudesse me espelhar especificamente em relação à minha orientação sexual. Mas alguns dos meus gestores no passado eram as pessoas que me inspiravam. Hoje já são pessoas aposentadas, enfim, mas eram algumas das pessoas que me inspiravam muito no passado. Mas uma inquietude que eu sempre tive
Eu não sei se eu vou conseguir responder efetivamente a sua pergunta, mas uma das inquietudes que eu sempre tive foi no caso de, por exemplo, Freddie Mercury. Pegar o próprio exemplo que você acabou de usar. Freddie Mercury. Cara, cantor do caralho. Uhum. A banda muito boa, música do capeta, tal. Amo ele, adoro ele. Ele é gay. Mas por que que eu não posso gostar do meu vizinho ou do meu colega de trabalho que também é gay? As coisas não se encaixam, Uhum. entendeu? Sim. Isso também volta para o ponto lá do WTC, tá? Um dos pontos que eu também levantei pro WTC. Sim. E isso se conecta até com a primeira live transgressora que eu fiz, que eu conversei com uma garota que ela trabalha na produção de pornografia alternativa, Aham. ela é feminista, então ela até falou do quanto o pornô mainstream objetifica e até pratica violência, literalmente, crimes contra a mulher e tudo mais. Mas daí ela apontou gente, cara, me perdi no meio do raciocínio. Que você tá dizendo? Ah, tá, do Fred Mercury que você falou. Que, por exemplo, a Kim Uhum. Kardashian, que eu comentei em algum momento ali, que ela acabou. Hoje é famosa por mil outras coisas. Mas ela. Tô achando engraçado, né? Que eu me perdi no raciocínio. Ela ficou famosa por uma sex tape. Daí a garota, a Mayumi, que era minha convidada, ela comentou: então, mas a Kim Kardashian ela não vai na padaria, ela não vai atravessar a rua e ouvir, cruzar com o povo da obra. Ah, quem é uma pessoa que, sei lá, abre um OnlyFans hoje em dia porque tá barato e não vai ter ninguém subjugando porque você é meio que autônomo? Tá ganhando dinheiro, mas essa pessoa tem um custo muito maior do que uma outra pessoa que está em outro patamar, que é mais ou menos a distância que tem o Fred Mercury Exatamente. do vizinho, Exatamente. né? É bem por aí. Uhum. E quando você decidiu vir para São Paulo, entre outras coisas, pesou um pouco um olhar que muita gente tem que São Paulo é um lugar mais aberto, mais acolhedor e receptivo para a diversidade, ou não? Era Não, eu queria sair de realmente Minas mais mesmo. focado em carreira, em curso? Ah, real! Tem Não fala problema. assim que vai Eu ter amo o gente meu de Minas estado, eu amo o meu assistindo estado. Mas aí. imagina, a minha vida inteira eu cresci no interior, né? Até os meus 18, quer dizer, morei um ano fora, tal, mas até os meus 18 eu cresci no interior. Cara, pro mercado que eu queria estudar, que era comunicação, publicidade, marketing, eu sabia que no interior não tinha mercado para isso. E eu falei assim, meu, eu quero mesmo sair daqui, quero sair da roça, quero ir para cidade grande. E era curioso porque a minha mãe sempre pedia para eu ir para Belo Horizonte. Não, vai para BH, vai para BH. Meu, enrolei minha mãe pra caramba, prestei um vestibular aqui em São Paulo. Eu queria vir mesmo para São Paulo, não por questão de diversidade, ser uma cidade mais acolhedora, nada disso. Eu queria sair do interior. Eu queria, como eu já tinha vivido, queria uma cidade grande. Queria uma Como eu tinha cidade vivido grande. um ano fora, longe dos meus pais, fazendo intercâmbio, cara, chutar o pau da barraca. Exato, o mundo é O mundo é pequeno para mim, pequeno eu para quero mim. muito mais do que isso. Então, assim, queria sair do interior e, meu, sair o mais rápido possível. E tô aqui em São Paulo já, sei lá, mais tempo acho que aqui do que lá em Minas. E é engraçado que, assim, eu sou paulistano, né? Eu até nasci perto, eu não morava aqui perto, mas eu nasci perto de onde eu moro hoje. E eu queria conhecer mil lugares que eu achava que são lugares incríveis, mas não pela razão que eu imaginava. Queria conhecer Nova York, Berlim, sei lá, todas essas capitais que eu achava que seriam incríveis e incríveis, megalomaniacamente incríveis. E eu descobri que tem muito pouca cidade do tamanho de São Paulo, onde tudo funciona 24 horas. Quer dizer, hoje em dia não tanto mais, mas enfim, então, onde você acha muita Sim. coisa em qualquer horário, sempre tem gente na rua. Quando eu morei em Sydney, por exemplo, Eu tô dando um tchau estão aqui. falando aqui contigo. Eu voltava da única balada que ficava aberta até de madrugada, não sei se ainda é assim, mas uma delas ficava aberta até de madrugada e eu podia passar na única padaria que estava aberta de madrugada se eu quisesse comer alguma coisa. Em São Paulo, tipo, é outra proporção. Mas entendo, então, sua vinda a São Paulo. Aliás, de muitas Sim, pessoas por sim, essas sim. razões, né? Mas a minha vinda para São Paulo foi, quero sair de Minas. Ó, de novo, a minha caixinha aqui do meu home office não tá me ajudando muito. Eu queria sair de Minas, queria vir para São Paulo e foi isso.
Foi isso. Essa foi o meu motivo de sair do interior e vir para São Paulo. A sua caixinha não tá te ajudando. Eu tô meio irritado aqui que eu tô olhando. Eu botei um filtro que tá me deixando meio maquiado aqui, mas agora deixa quieto, deixa ele do jeito que tá. Eu queria perguntar para você Os também tchauzinhos que eu tô fazendo aqui são para as pessoas como. que eu conheço que estão mandando mensagem. É que não dá para eu ficar. Porque se eu ficar. Porque Pessoal, se eu ficar depois na escrevendo aqui para gravação não todo vai ter as mundo, a câmera pessoas. vai começar a ficar assim, vocês vão ficar tontos aí do outro lado. Mas eu tô lendo os comentários, tá? Cara, acontece, eu vou até prestar atenção mais também nos comentários aqui, porque, não só por isso, mas aconteceu uma coisa muito engraçada na live com a Marina Uhum. Dias, a modelo, DJ e tal, e apareceu na live um colega do meu primeiro emprego, que trabalhava no marketing comigo, Uhum. da importadora de cosméticos. Ele puxou assunto com a Marina, da época da Fórum e tal, e a Marina respondendo. Eu olhei aquilo ali e pensei, mas essas novelas passaram em anos diferentes. O que esses personagens estão conversando? E o mundo é um ovo. Então, eles trabalharam juntos na época que a Marina era vendedora da Fórum, eu acho. Engraçado. E muitas pessoas que viram ali o texto do anúncio devem se perguntar como foi a trajetória de alguém que fomenta essa inclusão há algum tempo, se foi mais fácil, se você fez as escolhas corretas de estar nas empresas onde você talvez sofresse menos preconceito, pudesse se desenvolver melhor, ou se você teve que lidar com ambientes homofóbicos e daí se teve, como você atravessou Então, isso? assim, eu mudei sempre de emprego porque eu queria algo novo. Estava literalmente cansado do ambiente que eu estava e buscava algo novo. Então, eu fui fazendo a minha trajetória e fui crescendo. Ambientes saudáveis, infelizmente, boa parte das empresas não tem esse ambiente saudável. Por mais que muitas aí no mercado, algumas aí do passado, enfim, que todo mundo pode até pesquisar depois no Google, enfim, que dizem que são abertamente, que suportam abertamente a diversidade, mas no fim, no dia a dia, a gente sabe que a política não é bem tão inclusiva assim. Isso é muito comum, principalmente agora, a gente pode ver agora nesse mês, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, muitas empresas fazendo promoção, fazendo isso ou aquilo, mas no fim das contas, o que eles querem é o pink money. Eles querem o dinheiro e eles não estão nem aí para a causa, né? Mas pode. Posso fazer só uma observação que também eu trabalhei numa empresa, por exemplo, onde esses valores eram muito Uhum. discutidos, enfim, eu trabalhei por bastante tempo lá, mas mesmo que isso seja um valor da empresa, quando você está num país onde a cultura há muito tempo está enraizada ali e ela vê certas questões de outra forma, você está trabalhando com o histórico pessoal dos seus colaboradores ou com o histórico que você trouxe da sua corporação. Acaba que essas coisas vão entrar em conflito ali durante a rotina do dia a dia, né? E eu tinha um ambiente muito mais tranquilo em relação a ser gay. Quando eu estava com pares no exterior, cheguei a levar meu companheiro da época para reuniões fora e tudo mais. Virou amigo da galera lá dos outros gerentes diretores de marketing. Não que não tivesse um bom ambiente aqui, mas lá era igual também. Eu acho que muitas empresas elas colocam nas políticas de RH, enfim, mas na prática não funciona. Mas eu acho que também tem muito da pessoa tentar se posicionar dentro de cada política de cada empresa. Tem empresa que, obviamente, é muito mais fechada para diversidade. E quando eu digo diversidade, não é só LGBTQIA+, não. Negros, asiático, etarismo, que são as pessoas mais velhas, enfim. A única... Exatamente, PCDs. A única coisa ruim não, isso é bom para nós, é que a gente tem que se provar 2 a 3 vezes mais do que uma pessoa branca heterossexual. Isso é fato. Uma pessoa branca heterossexual precisa provar muito menos a que veio aquele ambiente de trabalho do que uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, ou uma pessoa negra, uma pessoa com mais idade, ou uma pessoa com PCD. Enfim,
são questões que fogem muito dessa pequena discussão que a gente está tendo aqui e que vão para outros níveis. Aí entra cultura, formação, políticas de RH da empresa, enfim. A gente levaria horas para falar, cobrir essa temática aqui. E quanto mais você pertence a números maiores de minorias, mais isso deve ser complexo. Opa. E mais você é desafiado o tempo todo, né? Uma trans, negra, periférica... Imagina só, uma pessoa trans, 1000 vezes negra, mais, né? Periférica, que venha de Recife. Gente, vai sofrer muito mais pelo sotaque, pela cor da pele, vai sofrer por conta do cabelo, vai sofrer por conta da sexualidade, da transexualidade. Enfim, essa pessoa vai sofrer muito, infelizmente, e por isso que eu estou aqui dentro daquele comitê. Aí voltando de novo para o começo da nossa live. Volto para aquele comitê para tentar mitigar todos esses aspectos dentro do ambiente corporativo. E o que eu tinha anotado aqui para a próxima pergunta até se conecta com isso que a gente está falando, que na primeira live que eu fiz no ano passado, eu convidei uma amiga minha, hoje ela mora em Nova York, empreende lá, tá super bem, mas ela contou de um caso que alguns casos até que ela passou aqui no Brasil de racismo, que me chocaram muito porque eram muito descarados, assim, era um racismo óbvio, sem nenhum filtro, assim. Citando as palavras dela, que eu até anotei aqui, numa reunião fechada, só ela e a futura gestora dela, a gestora falou: olha aqui, eu não gosto de preto, não fui com a sua cara, não vou te ajudar em nada, aliás, eu vou deixar o seu caminho mais difícil, porque, inclusive, você tem uma formação acadêmica melhor do que a minha. Só que a minha amiga, que não engole nada, ela devolveu um esculacho, e ela sabe dos direitos dela, né? Então, enfim, vá você me ameaçar que eu falo o que você falou aqui agora. Porém, esse tipo de desafio que você está falando, de ter que se provar e ter que passar por essa tensão toda que uma pessoa branca, cis, enfim, não passa. Como você acha que... A gente sabe como a gente vai reagir, né? Eu já reagi de formas completamente diferentes a alguns embates na vida. Mas trazendo isso, tirando da causa do racismo e trazendo para a homofobia, você imagina qual seria a sua atitude se num fosse cenário desse? 10 anos atrás, eu não teria, obviamente, no passado eu não tinha a cabeça de hoje, eu talvez ficasse quieto e deixasse o problema passar, engolia o sapo. Hoje não. Hoje eu tenho uma outra cabeça, eu penso de uma outra forma, não só com a temática LGBT+, eu tento cobrir toda a diversidade. Se eu vejo algum ponto em que o comentário foi preconceituoso, a atitude foi preconceituosa, ou o processo não está funcionando, enfim, alguma coisa que menospreze aquela outra pessoa, eu me intervenho. Eu me intervenho e tento ajustar da melhor forma possível. Ou falando, ou dando feedback. E o feedback, ele é dado na hora. Eu não espero. Obviamente, senão ele não é ativo. Óbvio que não na frente de uma multidão. Eu sou contra barraco, sou contra... Não busco expor a pessoa, mas assim, aconteceu, segundos depois chama a pessoa no canto e fala assim: querido, não é assim que a banda toca, você não é o centro do mundo, ou você não é a pessoa que é o centro do mundo. Mude essa atitude. Então, assim, e se eu vejo que é um processo, obviamente converso com a pessoa para ajustar o processo, enfim, o que quer que seja, eu procuro tomar a ação naquele momento para que não espere, porque se esfriar, vem outras coisas, vem outros problemas do dia a dia que você acaba deixando passar e a resposta não chega a ser tão efetiva quanto no momento. Sim. Concordo com você, acho que eu mudei também, ou amadureci de forma parecida, e para várias questões, né? Assim, eu acho que, inclusive, se eu não me manifestar no momento em que aquilo ali me cutucou, vai me fazer mal. Então, até para mim mesmo, eu preciso falar naquela hora ali, ou enfim, chamar num canto, mas preciso fazer alguma coisa naquele momento, senão aquilo vai ficar na minha garganta.
faz bem, enfim, não quero ficar doente por causa de um assunto Exato. desses, né? E a respeito de rotinas também, porque você tem esses projetos focados em inclusão, você também tem um cargo que demanda bastante atenção, viagens. Segundo eu vi ali no vídeo de divulgação, também você pratica CrossFit cotidianamente. Sei que você gosta de cozinhar. E como encaixa tudo isso na sua rotina? Eu chutaria, se fosse pensando em mim, que é muito importante, no primeiro momento, saber priorizar. Não, Mas sim, eu não vou colocar priorizar, mas palavras na assim, é sua boca. questão de Deixa você paixões. responder. Inclusive, o meu personal, ele estava aqui na live, eu não sei se ele está aqui, o Robson. É, Enfim, CrossFit, vamos começar do CrossFit. Vamos começar do trabalho. O trabalho, obviamente, demanda muito. A empresa que eu trabalho hoje. Nossa, meu celular aqui tá ficando todo torto. Vamos lá tentar arrumar aqui. Isso. Em relação ao trabalho, demanda muito, sim, demanda horas de trabalho. Eu tenho um time maduro, ajustes precisam ser feitos em qualquer equipe que você gerencia, né? Então, assim, tem essa parte do trabalho que é das 9 às 6, basicamente, né? Trabalho remoto, boa parte do tempo, apesar da empresa já ter essa flexibilidade, eu vou 1, 2 vezes por semana hoje no escritório. A minha intenção é brevemente começar a ir 3 vezes por semana no escritório, como eu sempre fiz. Sempre trabalhei no mundo de tecnologia e basicamente foi assim que eu trabalhei. 1 ou 2 vezes na semana eu fazia já home office. Em relação ao CrossFit, o ano passado, no meio da pandemia, me deu um ciricutico, não aguentava mais ficar em casa e não queria voltar para a academia tradicional. O que eu vou fazer? O que eu vou Eu encaixar lembro na dessa minha vida? discussão. Através de um amigo meu, ele me indicou um CrossFit próximo à minha casa, comecei a fazer bem devagarzinho, foi onde eu conheci o meu personal. Aí acabou que eu mudei de box, de CrossFit, fui para um outro, e meu personal foi acompanhando também, e eu continuo fazendo o CrossFit e personal para aprimorar e não me lesionar tanto, né? Estou sempre quebrado, mas como dizem lá no CrossFit, eu sou o menino de cristal, que cada hora é um lugarzinho que tá doendo. Além disso, eu adoro cozinhar. Minha cozinha está em reforma, eu não vou nem levar a câmera lá porque tá uma zona. Eu adoro cozinhar. Gosto mesmo, sou daquele tipo de pessoa que numa terça-feira à noite, quarta-feira à noite, putz, deu vontade de comer uma paella. Tem um ingrediente na geladeira? Tenho, vou fazer. Vou fazer uma lasanha, quero. Cara, assim, do Eu nada, me lembro, dá vontade, eu vou e cozinho. Eu não sou um masterchef, não estudei Le Cordon Bleu, nada disso. Mas eu gosto de cozinhar. E sempre que eu viajo, eu sou uma pessoa apaixonada por viagem. Sempre que eu viajo, eu busco experimentar muita comida local, e tentar desvendar qual é o tempero que está naquela comida e replicar aqui em casa. Isso eu busco. Quando eu fui para o Japão, quando eu fui para vários países do Oriente Médio, Espanha, Itália, então eu sempre tento replicar, inclusive México, eu tento replicar algumas coisas aqui. Tinha por exemplo, quando eu fui para o Chile, tinha um tomate que eles faziam assado de café da manhã, que eu apaixonei por aquilo, eu faço com frequência aqui em casa, tomate assado para comer no café da manhã, que eu acho sensacional. Então, assim, eu vou pegar. eu aprendi a comer Então, salada no eu vou café da pegando manhã essas fora também. coisinhas e vou aprimorando e trago para o meu dia a dia. Paella, por exemplo, eu aprendi a fazer em Valência com uma senhorinha, onde eu comprei a panela. É... Lembra que você na live com a Lembro. Érica, da padaria vegana, como que ela fazia alguma coisa sem ovos? Eu não lembro nem Acho o que que era que era, muffin que ela fazia que sem era lá, mas ela ovos, se eu não me explicou engano. Acho que era como muffin. fazia. Era alguma coisa meio Enfim, folhada, eu acho. então Bom, assim, eu enfim, né? pego esses insights e gosto de cozinhar. Então aí é outro ponto que eu coloco no meu dia a dia. Além disso, eu gosto muito de estudar. Não estudar matemática, hoje eu estudo árabe, já Verdade. faz 2 anos e meio que eu estudo árabe. Eu estudei acho que uns 6, 7 anos atrás, árabe, pausei e depois meio que deixei de lado tal, e hoje eu já estudo há 2 anos e meio consecutivamente, sem parar. E eu sou apaixonado por estudar um idioma totalmente diferente. Inclusive, o livro, até antes dessa live eu estava estudando. O livro está aqui, ó, todo em árabe, que eu estava estudando um pouco antes dessa live, colocando em dia porque eu faltei a aula da semana passada que eu estava viajando.
Então, assim, disciplina, sim, para você colocar tudo isso dentro do seu calendário, dentro do seu horário, mas eu diria que o principal é ter paixão. Se você faz o que você gosta, a Uhum. disciplina vem on demand. Ela vai vir automaticamente. Vai A vir paixão por automaticamente, porque disciplina, assim, né? se eu gosto de estudar árabe, eu sei que eu vou estudar das 8h30 da noite até as 10. Se eu gosto de fazer o meu CrossFit, eu sei que são todos os dias de manhãzinha. Eu vou acordar super cedo, vou lá com cara de sono, cabelo espetado, só escovo os dentes e vou pro CrossFit. Então, assim, você encaixa o que você gosta no seu dia a dia a partir do momento que você realmente gosta de fazer aquilo. Eu tenho paixão pelo meu trabalho, eu tenho paixão pelos programas que eu faço fora do ambiente de trabalho, que é, por exemplo, o WTC, trabalhar no WTC, que é um trabalho, entre aspas, voluntário, cozinhar, CrossFit, estudar árabe, enfim. São coisas que eu gosto. Então, eu não me motivam e eu não Que sinto motivo. pesado por conta disso. Legal. Sim, não, bom, muito bem explicado. Não sei, não sei se você tem alguma bola de cristal aí, mas queria saber um pouco do seu olhar, sua opinião sobre esse momento que a gente está vivendo, nesse pós-pandemia que ninguém esperava que existisse, mas agora a gente já se acostumou que veio para cima da gente. E em relação ao mercado de trabalho, mudanças sociais até, e linkando isso com o maior ou menor inclusão, ou se não muda nada em relação a minorias de modo geral. Joguei Jogou. uma Como é que eu bomba no vejo seu agora o colo, né? ambiente pós-pandemia? Bom, como é que eu via o ambiente antes pandemia? Tá? Antes da pandemia, eu via as empresas não aceitando o trabalho remoto, o teletrabalho. Isso era muito restrito a empresas, principalmente de tecnologia, que isso já era um pouco comum, já faz uns 10 anos ou mais, 15 anos talvez, que as empresas de tecnologia já tinham adotado o trabalho remoto, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, um ou outro país da Europa já tinha adotado isso há muitos anos. Então, a grande ruptura hoje que eu vejo é nessa volta pós-pandemia, o trabalho remoto ser, de certa forma, valorizado. Eu ainda acredito que as pessoas vão voltar aos escritórios, pelo menos 3 vezes na semana ou 4. E a flexibilidade Fez gente, faz, faz afinal, falta, nós né? somos humanos, então a gente precisa daquele relacionamento interpessoal, né? Então eu acredito na volta ao Uhum. trabalho físico mesmo no escritório, porque você consegue trocar muita informação, você consegue fazer com que as coisas aconteçam rápido. Olha, estou no café, já falo com fulano, passo no meio do caminho, já aviso o fulano, olha, mandei um e-mail sobre isso, isso e aquilo, por favor, resolva. Então você consegue já iniciar vários processos. Enquanto no trabalho remoto, você está ali literalmente sentado na frente do computador o dia todo, você meio que confunde um pouco o trabalho pessoal com a vida profissional. Isso é comum, não é à toa que muitas pessoas têm sofrido de gastrite, estresse, burnout, por trabalharem somente de casa. O outro Uhum. ponto em relação à orientação sexual dentro das empresas. Eu acho que a pandemia, ela, por todos os males que ela trouxe, ela também trouxe alguns benefícios. E um dos benefícios é que as pessoas, os profissionais de RH, começassem a olhar para os profissionais não só como números, mas como pessoas mesmo. Então eu vejo um RH um pouco mais humanizado hoje em dia. Então eu acho que se for para tirar algo Uhum. positivo desses 2 anos e meio aí de pandemia, 2 anos de pandemia, e agora que as pessoas estão começando a, a, a tirar esse peso de pandemia, né, de Covid, apesar de eu estar com Covid hoje, eu acho que o RH ficou um pouco mais humanizado, as empresas estão mais humanas. Uhum. E outra coisa que talvez, não sei se isso vai se manter da mesma forma, né? Mas surgiu com mais força no meio da pandemia, a possibilidade de se manter vínculos profissionais dentro da sua própria equipe com alguém que mora, sei lá, mora em Fortaleza e você normalmente Sim, contrataria sim. alguém que morasse próximo.
Que falta o contato interpessoal, claro, como Exatamente, você exatamente. mencionou, Hoje né? é sabido que profissionais com qualidade não estão só em São Paulo. Existem profissionais com qualidade no país inteiro. Nem todo mundo Nem precisa todo fazer igual mundo precisa você, de abandonar Minas para ali cá. o pão de queijo e vir para cá. Mas agora falando sério, existem profissionais extremamente qualificados em todos os lugares, desde o interior até capitais fora aqui de São Paulo. E antigamente, antes da pandemia, só se contratava as pessoas localmente, né? Não, tem que estar aqui, tem que estar aqui. Eu acho que esse mito ele começou a cair por terra durante a pandemia, porque hoje eu vejo empresas contratando profissionais tão bons quanto outros que tinham, que às vezes até melhores do que os disponíveis aqui no mercado de São Paulo, para cobrir uma vaga e a pessoa está em Fortaleza, está no Recife, ou está em Porto Alegre, enfim. E de vez em quando essa pessoa vem para São Paulo para ter uma reunião ou outra física, né? Mas no geral a pessoa consegue coordenar à distância Uhum, o trabalho todo. sim. Acelerou Uhum. alguns processos, né? Porque isso talvez já existisse meio Sim, sim. mornamente, né, de forma mais branda, mas acelerou. Eu tinha uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente mais ou menos respondeu, mas se você quiser pontuar mais alguma coisa, que eu já ouvi de um amigo que ele era diretor do Google na época, depois hoje ele trabalha no TikTok, que o Google se preocupava muito com inclusão de forma geral, basicamente resumindo tudo aquilo por duas razões. Uma, porque é o correto a se fazer, e dois, porque é lucrativo. E realmente, assim, em vários aspectos, porque a Até empresa tossi. está lá para lucrar. Até tossi aqui do lado de Ah, cá. Não deixa de porque ser não deixa de ser verdade, verdade, Márcio. assim. Mas é aquilo que eu falei, é o pink money, né? Que as pessoas chamam. O gasto de dinheiro que a comunidade ou as pessoas orientadas a LGBTQIA+, gastam, né, o dinheiro é chamado de pink money. Cara, é isso. As pessoas só querem dinheiro. mas Agora, abraçar efetivamente a causa, mas não estou é que questionando o pode ter Google, outros. ponto. Não estou questionando. Uma que eu não conheço as políticas de RH, não conheço o Google efetivamente, tá? Pode ser que seja uma empresa maravilhosa para quem é LGBTQIA+. Mas muitas empresas colocam, foi o que eu disse, muitas empresas colocam isso no quadro de Não, avisos, isso. olha, nós Sim. somos uma empresa inclusiva. Mas assim, não tem um banheiro adaptado para uma pessoa cadeirante, ou você olha no board da empresa, ou na empresa inteira, não tem uma ou um funcionário negro. Então, assim, aí você começa a falar, inclusivo até que ponto? Ou a empresa é majoritariamente branca, homens brancos, ou seja, 95% só tem homens brancos. Então aí você começa a questionar, tá, essa política de diversidade de vocês vai até que página, né? Não passa da primeira página. Então, assim, o Pink É. Money traz dinheiro, óbvio, para quem quer vender alguma coisa, mas as políticas nem sempre são a realidade. Mas é que eu acho que também, assim, extrapolando um pouco, é lucrativo também, acho que em mais sentidos. Por exemplo, é que até você mencionou agora, quando você vai decidir falar com mulheres jovens, talvez seja bom ter uma mulher jovem decidindo ali como é que se fala com uma delas. E quanto mais diverso você é, menos desvios Exato, de umas campanhas grotescas que a gente já viu, por exemplo, em marketing, exato, você vai, exato. vai ter, né, com essa Exatamente. representatividade ali dentro. Escutando, Não, olha, escutando as agora pessoas com entrando no quem você nosso vai falar, mundo de né? marketing, tá? Olha as campanhas publicitárias ou é, documentos, e-books, essas coisas corporativas de muitas empresas. A grande maioria só tem homens brancos e uma outra mulher. Raramente você vê um asiático, raramente você vê um negro. Então, assim, você percebe que no panfleto, ao folhear esses panfletos, não está refletindo a A população da. pluralidade dos brasileiros. Ou seja, não, porque a campanha é global. Eu brigo com isso. Eu brigo. Eu falo assim, não, tem que tropicalizar, porque aqui no Brasil a gente tem bastante pessoas negras, tem bastante mulheres, tem isso, tem aquilo, blá, 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 blá. Tem que ter isso também.
E ainda assim tem variáveis. Desculpa te interromper, eu começo a querer conversar em vez de te ouvir só. Mas eu lembro que eu recebi uma vez numa empresa uma campanha que tinha um homem negro, só que ele estava com uma boinazinha xadrez, com toda uma roupa bem alinhadinha, jogando golfe. Ele era, e assim, os traços também, ele era Exato. um negro americano. Não Não, existe não aquele personagem existe, não aqui no existe. Brasil, Então, quase. assim, a inclusão vai até nas peças publicitárias, infelizmente. E muitas dessas empresas de origem de outros países, elas adotam a cultura local. Porque muitos países só têm pessoas brancas. Se você for numa Finlândia da vida, estou usando aqui um exemplo, eu nunca fui para a Finlândia, mas se você for numa Finlândia da vida, acho que 99,99% da população deve ser branca, loira de olho azul. Então, assim, se eles criarem uma Sim, peça publicitária, obviamente eles vão usar as pessoas locais, entendeu? sim. Não, é verdade. Eu estava lembrando, inclusive, que você vê questões que passam por isso de querer refletir a população local, porém também tem um viés de racismo, que eu lembrei de uma campanha de um revendedor de uma empresa onde eu trabalhei, que eles não podiam editar a campanha que vinha da matriz, mas ele decidiu editar, cortou do layout ali um pouquinho da diversidade. Ele tirou as pessoas negras da peça publicitária. Bom, agora a gente vai para Tá o bom. bate-bola final. Perguntas rapidinhas e menos sérias. Você já deu uma olhadinha ali, você sabe, tem uma ideia do que vem pela frente. E você não está aqui no programa do Silvio Santos, um programa de auditório. Eu também não posso trazer aqui essa pessoa da sua vida, olha só quem está aqui para falar com você. Mas a internet alcança muitas pessoas e muitos Uhum. lugares onde a gente nem espera. Você teria alguma mensagem para alguém que marcou o seu caminho, seja positivamente, negativamente? Tipo, olha só onde eu estou agora e olha onde você... Não. Isso todo mundo tem, somos Brincadeira. seres humanos. Quem falar que não, na hora que você está por cima da carne seca, É que eu esqueci o nome, ó. Não, todo não mundo vou tem saber essa falar. vontade, mas não, eu não vou partir para esse lado. Não, tem várias pessoas, que assim, o ponto é, se eu mencionar uma pessoa, vai faltar mais outras 500, então eu prefiro não mencionar, mas há pessoas, ou eu tive contato com pessoas que fizeram muita diferença na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Ah, Você é um deles. Não, desapontou a você é um gente aqui, ó. deles. A gente se conhece há mais de 15 anos, quase 20 anos. É, Tem pessoas de várias empresas que eu passei no passado que trabalharam comigo. Tem um amigo pessoal meu que trabalhou comigo, acho que está aqui na live, não sei se está aqui agora, o Jorge, que trabalhou comigo. Enfim, tem várias pessoas. Tem o Pedro Brito, que acho que hoje está no Google, que foi meu gestor quando eu estava na IBM. Teve a Clarice, da própria IBM. Teve o Alexandre da Tecnogym, quando eu fui da Tecnogym. Na Siemens teve algumas pessoas também. Então, assim, e outras pessoas que eu conheci durante uma pós-graduação ou que eu conheci durante a faculdade. É um nicho, um núcleo de pessoas que eu tenho ao meu redor que eu, de certa forma, eu me blindo, porque são pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muita afinidade, que eu consigo regularmente trocar figurinhas ou trocar ideias construtivas em relação ao movimento de carreira, em relação a dúvidas de trabalho, dúvidas de mercado ou coisas genéricas. Então, assim, não tem uma única pessoa, não. Eu acho que é um Legal. conglomerado aí que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Mas você não me deu uma bronca igual a Marina Dias, quando eu pedi para ela um momento importante na carreira dela. Ela falou, você quer um momento em Não. 25 anos de Um carreira na momento moda? não tem. Um momento não tem. São vários. São vários. É... Eu ia te perguntar a respeito de um artista, mas na verdade eu acho legal ampliar isso. Uma personalidade LGBT. Você tem alguma Não, que personalidade me LGBT inspire, que te não. inspire? Que me inspire, não. Mas tem pessoas que eu admiro, que é diferente de inspiração. Por exemplo, eu vou usar um exemplo Uhum. muito popular que está hoje. Aquela cantora que canta vestida de vermelho lá, aqui de São Paulo. Ai, caramba. Glória, Glória, Não sei Glória, quem é. Glória. Glória Groove. Glória Glória Groove? Groove.
Cara, eu acho ela Uhum. Pablo Vittar também, acho fantástico, porque vieram da periferia, são aqueles gays afeminados, eles mesmos já falaram isso em algumas transmissões ao vivo, e hoje eles estão traçando um caminho que não existia 5 anos atrás, ou 8 anos atrás, não existia isso. Na verdade, não existe aquela Exatamente! possibilidade, né? Tipo, Pablo Vittar foi pro Coachella, chorou lá no palco porque Essas as coisas não primeiras drag existiam fazendo no um show. passado. Anitta, poxa, que brasileiro chegou no nível que a Anitta está hoje? Eu tiro o chapéu, independente se como Uhum. ela fez a carreira dela. São pessoas que eu admiro. Óbvio que Uhum. existem N outras pessoas que me inspiram, ou que eu acho que são pessoas inteligentíssimas, mas dizer que foi uma ou outra que eu tiraria o chapéu, não, são várias, são várias. Dentro do meio corporativo, o Tim Cook da Apple, que é gay, a Ellen DeGeneres também, ela com aquele programa diário que ela tinha, fantástico, o pai... Ela que perdeu o programa quando ela se Exatamente, assumiu exatamente. lésbica, né? Ah, o pai da Kim Kardashian, lá, a Kathleen O Jenner Caitlyn agora, Jenner. que virou uma mulher trans. Então, assim, eu estou usando agora alguns exemplos lá de fora. Que eu acho que são pessoas que estão trilhando linda Linda quebrada aqui no Quebrada aqui Brasil. no São pessoas Brasil. que estão trilhando um caminho que está abrindo portas para uma gigantesca manada de pessoas. Então, assim, são pessoas que eu Uhum. admiro, admiro mesmo. Não me inspiram, porque eu tenho outras inspirações, não necessariamente uma Pablo Vittar vai me inspirar Uhum. no que eu vou fazer e tal, mas eu admiro a força de vontade e o trabalho excelente que ela faz. Independente se a música é de qualidade ou não estou entrando nesse mérito, eu estou entrando no mérito de o que ela faz é algo Uhum. inovador para o mercado, pelo menos brasileiro, coisa que não existia há 8 anos atrás. Uhum. O contexto todo Exato, do que ela exato. A traz é Glória muito relevante. Groove. Não E tem se for ponto escolher ou uma das outro. duas, eu prefiro a Uhum. Glória Groove. É. Não sei, é difícil dizer. Eu gosto por razões diferentes. Até aqui, olha, eu vou perguntar quase a mesma coisa. Eu já perguntei mais ou menos para você. Não, eu perguntei de outro jeito. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Agora essa pergunta da O Marina momento Dias. mais marcante da minha carreira, assim, não tem um momento único, marcante, são vários. Quando você é promovido, quando... Algum que deu frio na barriga, sei lá. Olha, eu vou abrir um ponto aqui, um parênteses. Não é um momento. Na verdade, desde o meu momento de estagiário, quando eu era estagiário na IBM, eu sempre fui exposto. Acho que isso foi um dos pontos fundamentais que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Eu sempre fui exposto a reuniões, estagiário, por incrível que pareça. Eu sempre fui exposto a reuniões com diretores e vice-presidentes. Sempre, sempre. Então, acho que desde pequeno, né, eu sempre escutei o que as pessoas mais experientes falavam. Então, eu já fui absorvendo muito daquilo. E muitas vezes, às vezes, eu até apresentava. A minha chefe na época, ela abria uns espaços, Alisson, apresenta esse slide aqui, ou apresenta esse número. Era coisa assim, de minutos, mas eu já tinha a gana ali de ir na frente apresentar. Então, acho que esse início de carreira foi onde me moldou bastante. Então, se tivesse que escolher um momento, eu diria que esse começo foi o que me ajudou a chegar aonde eu estou. Porque depois vieram vários pontos brilhantes. Altos e baixos, não vou falar que a minha carreira foi perfeita, não. Não existe isso, não existe a carreira perfeita. Uhum. Teve momentos que eu chorei, teve momentos que eu fiquei desesperado. Falei assim, poxa, meu, que porcaria é essa que estão mandando eu fazer? Não concordo, enfim. Então, assim, tem altos e baixos como qualquer outro profissional de qualquer outra área. Mas se for para salientar um momento, óbvio, eu diria hoje, estou super feliz com o que eu faço.
E o outro seria o início da minha carreira, o nível de exposição que eu tive logo no começo. Que acabou fomentando Exato. muitas outras coisas no futuro. Legal. E o bate-bola parece que é uma coisa só emotiva, mas daí eu começo a quebrar a vibe Lá vem. e vou para outro lado. Não falando o que você faria diferente no passado, mas pensando em 2042, quem será o senhor Alisson lá? Ai, 40, não sei nem quantos anos eu vou estar lá, porque eu sou péssimo de matemática. Falta 20 anos. Jesus! Não, eu quero estar um senhorzinho tchutchuco, né? Enxuto, ainda crossfiteiro, se meu corpo permitir. Com botox, vou ter que tacar um botox na cara, porque senão daqui a pouco. Não quero ficar uma Gretchen da vida também, não. Mas. Olha, eu me vejo no futuro, se tudo continuar da forma que tá seguindo, eu vou me ver como um profissional e uma pessoa realizada. Conquistei o que eu queria dentro dos meus padrões e dentro do que eu podia fazer. Inspirei quem eu podia inspirar. Eu acho que eu estarei num momento feliz. Próximo, acho que da aposentadoria. Não, mas estando feliz e realizado dessa forma, o Não, e resto bonito, é tem que continuar consequência, né? bonito. Espero que até lá tenha mágicas Assim, para os cabelos não caírem, pele continuar boa, colágeno. olha, o Tom Ford continua jovem aos 60 e... Ele tem idade... Deve ter uns idade da Madonna, Verdade, 62 é anos. Ele verdade. continua com a mesma cara. Se já dá para fazer isso hoje, daqui a 20 anos já está Exatamente. acessível para todo mundo. Exato. Harmonizado. E daí, Harmonizado seguindo assim. nessa história aí, até... Agora como é que sai isso daqui? Não, harmonizado assim, né? Eu não Porque brinco de agora eu não mexer nos sei meus como é que bits sai aqui no disso. meio, Agora porque deu saiu, ruim às pelo vezes. amor de Deus. Pelo amor de Tá Deus. vendo? Pronto. Já tirei. Coloquei rapidinho e já tirei. Era só para brincar. Ó, Diga. até lá, a sua biografia não autorizada Uhum. pode ter sido lançada. Ela terá apenas verdades, porém ela vai contar tudo o que você gostaria ou não que viesse a público. Ela vai ser proibida para menores de 18. Isso não estava no script, não. Vamos lá, se vai ser proibido para menor de 18, peraí, eu preciso beber, gente, não dá. Sempre tem um trecho de algum livro que tem aquela parte mais, né? Que, tipo. Uhum. Não, Páginas não seria nem lacradas da página lacrada. revista Você tem que Nova, né? entender um pouquinho mais para entender o que está sendo interpretado ali, o que está falando ali no livro. Não, Entendi. se você Você tem que olhar ter os livros que a gente repertório lia já. no colégio, A Moreninha, enfim, Dom Casmurro, todos eles tinham, no português, claro, todos eles tinham uma boa putaria. Todos eles tinham cenas de sexo. Bem sutil, você não percebia, mas a coisa estava rolando solta ali. Às vezes não tão sutil, viu? Capitães Eu de tô Areia lembrando de não era Capitães tão de sutil, não. Areia. Tinha um... Mas enfim, o negócio rolava. Acho que tem que ter. Entendi. Acho que Então vai o ter que negócio rolou na rolar, né? É biografia, sempre então essa bom, parte né? não Sempre pode bom. contar. É verdade. Exato, Senão a meu. biografia não vai ter Exato. graça, né? Quem vai Conta. comprar? Até porque a próxima pergunta diz que a sua Uau. biografia virou um best-seller. E daí você decidiu se envolver nesse projeto, porque mesmo não sendo autorizado, estava bom, é verdadeiro. E daí você pôde escolher qual ator ia te interpretar no cinema. Cara, qual autor? Ator. Ator. Bom, se quiser saber o roteirista também, pode Cara, dar olha a só, equipe vamos lá. inteira. Se fosse um filme mais fantasioso, seria o Tim Burton para coordenar o filme, né? Mas eu acho que não seria um Tim Burton da vida. Cara, como é que chama aquele ator? Aqui, deixa eu olhar. Eu tô com o computador aqui. Pior que eu sempre pergunto essas coisas, eu não sei do bate-pronto assim quem eu responderia, não. Aqui, desse filme. Tem um ator que todo mundo fala que eu pareço com esse cara. É o James Marsden. Ele fez aquele filme Encantada, uma história de encantar, que tinha a Amy Adams, que tinha uma bruxa, tinha o Patrick Dempsey,
Dempsey e a Susan Sarandon era tipo uma bruxa, enfim. Aí tem uma parte que é de desenho, Eu tem uma vou parte... colocar, vou colocar Coloca, o pôster do coloca. filme Tem uma na parte do capa filme que da é live desenho, depois uma depois. parte que passa em Nova York, se eu não me engano. Enfim, dizem que eu pareço com esse ator. Então, por que não ele me representar? Agora, se for uma coisa muito do futuro, vai ter que ver um modelinho novo para me representar. Então, Um assim, novinho. sei lá, Justin Bieber da vida. É. Não, vai ter que ser para escolher vários, né? Para cada Exatamente, momento da exatamente. Então sua eu vou ter que vida. esperar para escolher o ator. Como o Elton John fez uma bela escolha ao escolher o rapaz lá, o ator que o representou no filme da história dele, né? Rocketman. Ele escolheu um bom ator para fazer uma Não, versão e, o, mais e o e bonita o dele. moleque, cara, eu sou fã, ele fez um papel fantástico. Ficou Sim. muito bom. Ele foi um ator muito que se empenhou bastante. Então, assim, eu teria que escolher alguém para me representar no momento. É. Eu ia focar mais em alguém que seja talentoso e bonito. Não precisa parecer comigo. É que eu pedi muita coisa. Eu vou Exato. priorizar. Eu quero um bom filme, eu quero Oscar indo com o meu Oscar nome. não, quero só o dinheiro mesmo. O resto é menos importante. Mas ganhando Oscar vem dinheiro Exato. ou não, né? Sei lá. Enfim. Vem fama, dinheiro eu já vou ter até lá. Quem vai escrever uma biografia de alguém que Né? não ganhou dinheiro na vida, não fez nada, né? Sendo que eu não sou nenhum guru de coisa nenhuma. E, bom, olha só, estamos chegando ao final do nosso bate-papo por hoje. E daí eu queria pedir para você compartilhar alguma coisa, algum texto que te inspire. Pode ser um slogan, pode ser um mantra, pode Eu ser lembro, você rindo uma com essa oração. frase agora. A Marília Gabriela sempre fazia isso nos programas dela. E no final. Não, e no Eu tô final Marília Gabriela, daquele só tô com programa meu do óculos. Pânico, que tinha um cara lá que se vestia como Marília Gabriela. Eu não lembro qual dos personagens lá era Maria Gabi Herpes, alguma coisa assim. Ela tinha uma herpes gigantesca na boca. Enfim, se olhar, se olhar Eu no lembro Google, desse nome, era isso. Marília Gabi Herpes, Gabi. Enfim, procura lá no Google. Ixi, deu pane na live e agora todos voltaram. Nossa, pior é que às vezes deve ter dado uma hora por Enfim, isso. Bom, enfim. aí. E ele falava assim: um ponto de macumba, uma coisa positiva, negativa. Então, na hora que você falou, eu lembrei disso. Olha, uma frase que eu gosto muito, que eu levo meio que pra minha vida. Não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. Então, assim, você viveu, fique feliz porque você viveu aquilo. Você aprendeu, fique feliz porque você aprendeu aquilo. Não, não fique se lamentando, acabou, poderia ter sido mais. Claro, ótimo, poderia ter sido mais. Daí que existe a palavra saudade, para a gente sempre sentir saudade de algo que Uhum. aconteceu no passado e a gente viver aquele sentimento, aquela nostalgia na nossa mente. Eu acho que é isso. Eu tô até pensando, eu já ouvi isso do meu terapeuta com outras palavras, e às vezes você pode ter mais daquilo que você queria, mas não vai ser mais aquilo que você esperava. Exato. Então, aquilo já está dado, aquilo já foi seu Não, por e mais não que vai você mais tente, você não voltar, vai conseguir né? replicar aquela atitude, aquele momento, aquela sensação, aquele cheiro, aquele gosto de Aquela que você viveu no sensação. passado, infelizmente. Então, viva a palavra saudade. Que venham novos Que gostos venham e que novos viva gostos, a cheiros e palavra sensações. saudade, que só existe no vocabulário português. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Espero não ter atrapalhado os seus cuidados com Imagina. sua melhora aí no Covid. E adorei nosso papo. Sempre bom conversar contigo e ótimo ainda compartilhar aqui com mais gente tua trajetória Não, e estou muito teus feliz. Obrigado por conhecimentos. ter me chamado para essa live. Gostei muito de estar aqui contigo. Me chame outras vezes. Não me atrapalhou em momento algum. Como eu disse, estou aqui no finalzinho do tratamento do Covid, mas estou super bem. É uma febrezinha ou outra que aparece durante o dia. E a voz que está um pouco ruim, ou uma tosse ou outra. Então eu acabei bebendo bastante água aqui para a garganta não ficar seca. Mas obrigado pelo convite, obrigado a todos que estavam aqui assistindo a gente nesse bate-papo. E se quiserem conversar, conectar depois, me procurem aqui no Instagram ou me procurem no LinkedIn, enfim. Mandem aí mensagens que a gente está aqui para
para criar uma comunidade e ter conexões com outras pessoas. Isso aí, muito bom. E daí eu vou avisar que a live vai estar salva no meu perfil, depois se o Alisson quiser compartilhar com ele também, e eu replico num perfil do YouTube, numa página do YouTube só com as lives. Depois vai estar lá disponível também. Muito obrigado a todo mundo, aos que caíram e aos que continuaram. É Obrigado, isso tchau, aí. tchau. Valeu, gente.